Meu pai me ligou hoje e eu falei com ele algumas coisas. Assim que ele desligou, ele falou, olha, aliás, na conversa ele disse, amanhã eu estarei aí com vocês, adorando a Deus. E eu falei, que bom. E conversamos ali mais algumas coisas, ligou, e me veio à mente, né? Falei, poxa, ele poderia trazer a palavra amanhã, né? Aí liguei para ele de volta e falei, pai, será que o senhor podia trazer a palavra amanhã, né? Domingo de Natal, véspera de Natal? E ele, rapaz, eu estou querendo mais ouvir. Eu falei, tudo bem, pai. Então eu vou para ouvir a palavra. Eu sei que você já está com a palavra aí no coração. Eu falei, tá bom então. Então venha, será bem-vindo. E hoje passou o dia inteiro e eu não me atinei a respeito do culto de hoje. Eu falei, hoje é culto alvorecer, dos jovens, das senhoras, já foram todos, né? E eu falei, poxa, eu não pedi para que ninguém trouxesse a palavra hoje. Aí falei com o pastor Rafael, ele falou, pastor, hoje eu não estou com a palavra. Eu falei, então não vou nem falar com o pastor Carlos, porque ele gosta de se preparar, de meditar, que é o correto, né? Mas eu tenho feito isso diariamente. Mas eu respeito, porque cada pessoa tem um jeito. Mas eu entendo, irmãos, que o culto ele é dirigido pelo Espírito Santo. É verdade. Tudo que foi falado e as músicas, os louvores que foram escolhidos aqui, eu creio que foram dados agora para a Luciana. E foi uma bênção. E o Senhor me chamou para pregar, para falar, para anunciar a mensagem do Evangelho. E eu faço isso com muito gosto. E uma outra oportunidade, eu estava meditando com a igreja. Se você estiver com a sua palavra aberta aí, ou com ela na sua mão, abra no livro de 1 Timóteo. E naquela oportunidade eu havia preparado aqui alguns pontos dentro dessa carta para meditar com a igreja. Eu acabei ficando em um ponto só, que foi a palavra que Paulo escreveu a Timóteo, falando sobre a sua avó, Lloyd, e sua mãe, Eunice. E eu fiquei um bom tempo meditando sobre o amor de Deus na família, as promessas do Senhor em relação à família. E eu quero voltar a essa carta, ainda que a Bíblia que eu estava meditando nessa segunda carta a Timóteo, é a Bíblia que eu deixei em casa. Então eu tive que pegar a Bíblia que eu estava com ela aqui no carro e lembrar de alguns pontos que eu havia marcado para que eu pudesse conversar com vocês hoje, dentro dessa importante carta que o apóstolo Paulo escreveu ao seu filho na fé, Timóteo. Irmãos, eu gosto sempre de lembrar de algumas coisas em relação às Escrituras. Inclusive, Deus tem nos despertado para o estudo da palavra, para o estudo das Escrituras. Esse ano que está terminando, nós tivemos um ano abençoado em relação ao estudo da palavra. Não só a palavra, mas outras disciplinas relacionadas à Escritura, como a língua portuguesa. Estou vendo aqui a nossa irmã Leni, ia falar Helenice, nossa irmã Leni, nossa irmã Eloíde, que está se preparando, né? E Deus preparou ainda mais, vendo a boa vontade que ela está tendo em relação à palavra. Ela não quis contar aqui, mas ela vai estudar teologia no Mackenzie, que é uma ótima universidade, vai estudar teologia junto com o nosso irmão Júnior.
E eu estou muito feliz por essa bênção que eles receberam. E eu tenho certeza que esse ano de 2018 ele será melhor ainda. Melhor ainda. Porque eu me lembro lá no ano de 1996, quando eu comecei a estudar teologia lá na faculdade presbiteriana, da Igreja Presbiteriana Independente, né, que eu fui membro, fiz parte um dia. E o nosso irmão Júnior estava lá comigo, nós estudamos ali, eu acho que aproximadamente uns 2 anos. E eu estava comentando com a Esther, né? E naquele momento, naquele período das nossas vidas, foi uma bênção para nós. Por quê? O Júnior, ele se despertou mais ainda. O amor que ele tem pelo louvor, ele se despertou mais ainda porque encontrou ali alguns seminaristas, alguns irmãos que também são voltados para essa área do louvor. E ele começou ali a estudar mais a música e se aperfeiçoou. E além da palavra, o louvor também, ele envolveu, né, mais ainda a vida do Júnior. E hoje ele, graças a Deus, está aqui conosco, sendo uma bênção na área da palavra e na área do louvor. Mas eu tinha ali comigo algo em relação à palavra e em relação à vida dele também, que o Senhor tinha algo preparado. E como nós entendemos, e foi falado aqui, tudo é no tempo de Deus, né? E chegou o tempo dele se aprofundar mais e mais na palavra. E eu creio que ele será uma bênção, assim como nossa irmã Eloide também continuará os dois sendo bênçãos em nossas vidas, no seio da igreja, na comunidade. Nossa irmã Lenice aperfeiçoando cada vez mais. E todos vocês que estão aqui, eu penso que, como, não sendo repetitivo, né? Mas o Senhor, ele dá essa oportunidade a todos. De repente você está aí, não sei o que fazer no ano que vem. Em relação, eu estou falando aqui a igreja, né? O que envolve a igreja, a palavra, o louvor. Não sei. Irmãos, o Senhor quer que nós nos aprofundemos. É isso que Ele quer. Prossiga em me conhecer, assim diz o Senhor. Prossiga, continue, persevere, examinai as Escrituras. Essa palavra é para todo cristão, todo homem, toda mulher que ama a Deus. Nós temos que nos aprofundar. É claro que alguns têm facilidade para falar, outros para adorar, outros têm o chamado na área da oração, da intercessão. Ainda que todos nós temos que ter um pouco de tudo isso dentro do reino de Deus. Mas viva, entenda, fale com Deus e se desperte cada vez mais na congregação, né, no reino de Deus, em tudo que envolve o reino de Deus. Eu estava conversando com o presbítero Alexander e ele falou: o ano que vem eu quero estudar. Olha que bênção. Então, se você estiver aí parado e quiser fazer parte desse movimento, nós estaremos aqui o ano que vem. Eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer aqui. Nós vamos ver ainda muitas coisas, muitas bênçãos. Porque, irmãos, quando a palavra de Deus ela está no meio de nós, ela é amada, ela é adorada, ela faz coisas que nós nem imaginamos. Nós nem imaginamos o que a palavra de Deus pode fazer, o despertamento, as ideias que o Espírito Santo pode colocar no teu coração, o mover que Ele faz através da palavra, porque a palavra é vida, a palavra é Jesus Cristo. Amém? Amém. No primeiro capítulo da segunda carta a Timóteo, e um outro ponto que eu também quero lembrá-los é sobre o Novo Testamento. Ainda que a Elo está ministrando aí aulas, vai continuar ano que vem, falando sobre o Novo Testamento, só dando um toque, porque eu acho muito bonita
a história da formação do Novo Testamento. Porque quando nós lemos a Bíblia e vemos aqui Jesus falar, olha, vocês têm que examinar as Escrituras, o apóstolo Paulo também dizendo, toda a Escritura é inspirada por Deus. Então eles estão falando da Torá, dos escritos, como é dividido a Bíblia hebraica, né? A lei, profetas, escritos, a história do Antigo Testamento. Então, todas as vezes que você estiver lendo o Novo Testamento, saiba que ele não foi composto no mesmo período do Antigo Testamento. O Novo Testamento é como a palavra mesmo diz, né? Não sendo redundante, ele é novo, é um novo tempo. Porém, ele foi sendo construído. Jesus, ele não escreveu nada. Jesus não escreveu nada. E ele também não falou, ele não deu nenhuma ordem para que os discípulos e outros homens escrevessem. Ele não deu. Então, o que nós tiramos de lição disso? Que o próprio Espírito Santo de Deus, que foi promessa de Jesus, ele tocou no coração de homens e mulheres para que eles testemunhassem, para que eles falassem. E eles foram chamados de testemunhas oculares. Aqueles que viram. E com o crescimento da igreja, a partir do evento do Pentecoste, a igreja ela foi sendo distribuída, ela foi se espalhando pelo mundo então conhecido. Então nós temos, a partir do dia de Pentecostes, a comunidade que se formou na Lídia, uma comunidade que poderia ou pôde ser, né, formada lá na cidade de Roma, e outras comunidades que no transcorrer do ministério do apóstolo Paulo, essas igrejas foram nascendo. E é uma coisa assim tão maravilhosa, que a igreja ela nasceu de uma forma simples. Eles começaram a se reunir, os primeiros cristãos, os primórdios, eles começaram a se reunir nas casas. Eles se reuniam nas catacumbas, que eram os cemitérios de Roma e de outras cidades. Eles iam para o cemitério que ficavam debaixo do solo. E eles, é como se fosse uma espécie de caverna. E eles se reuniam naqueles lugares para adorar a Deus, nas casas dos lares. E depois algumas dessas casas elas se tornaram congregações, pequenos lugares onde eles se reuniam. Lá em Jerusalém, a primeira igreja surgiu em Jerusalém, e eles tinham o costume de ir também até o templo para adorar a Deus da sua maneira. E também eles também, da mesma forma como eu falei agora, se reuniam nas casas, e os lugares foram se formando. É por isso que Jesus, em uma certa ocasião, disse: onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. E o apóstolo Paulo foi esse homem usado por Deus para instruir a igreja. A partir do momento que ele viu, que ele sentiu a necessidade de instruir a igreja por cartas, as suas cartas, elas tinham um endereço. E elas chegavam até a comunidade. Por exemplo, a igreja na cidade de Éfeso. Aí a igreja já estava formada. Um exemplo, Paulo, sabendo de alguns problemas que a igreja poderia estar passando, ele, inspirado por Deus, ele manda uma carta para essa igreja. Vejam só, o Novo Testamento não existia. Então, através dessas várias cartas, o Novo Testamento foi se formando. As cartas de Paulo, elas foram escritas primeiro do que os evangelhos. O primeiro evangelho a ser composto foi o evangelho de Marcos. E assim sucessivamente. O último evangelho a ser escrito foi o evangelho de João, o quarto evangelho.
Mas tudo isso aconteceu por ordem, por inspiração do Senhor. As pessoas falando, as cartas chegando, e as pessoas meditando no amor de Deus. Mas uma coisa que é interessante lembrar, eles iam no Antigo Testamento, eles liam o Antigo Testamento. Tem um livro muito interessante, os Salmos, na história da igreja. Como os primeiros cristãos, eles liam os salmos, os cânticos, como eles cantavam, assim como os judeus, como eles cantavam os salmos, como eles meditavam no livro do profeta Isaías, por exemplo, e como o Espírito Santo inspirou esses homens para que eles entendessem o significado da profecia do profeta Isaías. Quando eles liam, ou qualquer outro profeta, Ezequiel, Jeremias, os menores, os profetas menores, eles sempre achavam ali Deus falando através das Escrituras e a respeito de Jesus. Por isso que nós temos que também meditar, estudar o Antigo Testamento, como os nossos irmãos estudavam, porque o Antigo Testamento era a Bíblia dos primeiros cristãos. E lá aproximadamente pelo 4º século, a igreja já formada, aí eu não quero entrar aqui nos pormenores de dogmas e disciplinas e outras coisas, mas eles decidiram, olha, nós precisamos, enquanto igreja, decidir quais serão os nossos livros, os livros que farão parte do nosso, da igreja, os documentos que a igreja vai usar como algo canônico, algo sagrado para nós, em relação às instruções, ao que está escrito nessas cartas e nos evangelhos que já estavam prontos já há um bom tempo. E aí eles se reuniram e fizeram tiveram ali, por isso que a palavra cânon, ela significa regra. E eles tiveram regras para determinar quais seriam os livros que entrariam, que fariam parte da Bíblia, vamos dizer assim, dos textos sagrados da igreja. E aí eles decidiram, através dessas regras, não foi uma regra só, foram várias regras. E eles, dos primeiros quesitos que eles estavam ali pensando que deveria fazer parte de um livro, de uma carta, era o que a igreja chamou de apostolicidade. Ele tem que ter base, tem que ter sido escrita ou escrito por um apóstolo, um homem que viu Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo entrou, porque ele teve aquela visão maravilhosa de Jesus. E ele, ainda que no início do seu ministério houve uma desconfiança muito grande, ele adquiriu o respeito dos outros apóstolos e da igreja. E no 4º século, então, o apóstolo Paulo era respeitadíssimo, e principalmente as suas cartas, porque outros homens que foram chamados pais da igreja, os primeiros apóstolos ali do segundo, eles não eram mais chamados de apóstolos, mas sim de padres ou pais da igreja. Eles também escreveram para outras comunidades. Por exemplo, Clemente de Roma, que era bispo, escreveu cartas também à igreja de Corinto, nos mesmos moldes da igreja, da carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Só para que vocês tenham essa ideia. Só que, porque a carta de Clemente de Roma, que foi um pai da igreja, um bispo, não entrou no cânon do Novo Testamento? Porque ele não vira Jesus. Então, uma carta, um documento importantíssimo, uma boa literatura, porém, a decisão que eles tiveram era que teria que ter essa apostolicidade em relação a Jesus. Amém? Então é só algumas curiosidades que nós, o ano que vem, vamos meditar mais sobre isso. Na primeira carta, ou na primeira carta e na segunda carta, o apóstolo Paulo, o que ele está fazendo aqui? O que ele está tentando fazer, pelo menos? Incentivar
Timóteo a não desanimar. Por quê? Porque nós temos a tendência a desanimar. Nós somos assim, né, irmãos? Por exemplo, vamos dar aqui um exemplo do dia de hoje. Nós saímos, fomos resolver os nossos problemas e fazer compras, sei lá o que foram, que vocês fizeram, o que eu fiz, não interessa agora. O que interessa é que nós chegamos em casa, para aqueles que não ficaram o dia inteiro, e nós vamos tirar uma soneca. Eu faço isso. Deitei lá, fiz o que eu tinha que fazer o dia inteiro, inventei de pintar a sala, fazer algumas coisas em casa. O Alex me ajudou colocando alguns quadros. Depois nós fomos para algum lugar resolver problemas lá também. E enfim, eu cheguei em casa, já era que hora que era mais ou menos? 5 horas, né? Sei lá, mais 6 e pouco. Porque a Lívia quis tomar um açaí. Ela está por aí? Está dormindo já? Não. Ela fala: papai, não fica falando de mim lá na frente não, né? Eu deitei e eu cochilei, ronquei gostoso. Daqui a pouco eu acordei e falei: meu Deus, é hora de adorar. E eu estou dormindo. Acordei, fui lá na sala, a Esther estava espalhada no sofá. Eu peguei um bambolê que estava lá, bati no sofá assim, ela: enche. Falei: vamos para a igreja. Não foi assim não, mas ela pensou. Ela pensou: não enche. E o que acontece? Por um instante, eu falei: poxa, mas nossa, estava bom ficar aqui, né? É o desânimo. É o desânimo. Às vezes nós chegamos correndo e... Mas, irmãos, é tão bom quando nós chegamos aqui. É tão bom quando eu vejo o rosto de vocês e nós celebramos e nós adoramos. E o Espírito Santo, ele cumpre aquilo que Jesus determinou, a função que ele tem, que é levar a igreja à adoração. Não importa quantas pessoas tem, o que importa é que nós estamos aqui. E o que importa é que cada vez que nós nos reunimos, o Senhor, ele faz de uma forma diferente. É maravilhoso isso, porque o nosso Deus, ele é tão dinâmico. Vocês estão sentados aí, eu falando, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando no teu coração. Eu tenho certeza que ele já está te dando estratégia, que ele está confortando, que ele está dizendo assim: olha, vocês estão ansiosos, eu sei que vocês estão ansiosos, porque o amanhã não nos pertence. Nós não sabemos o que vai acontecer. Eu não sei se eu fui bem na prova que eu fiz. Eu não sei se eu vou trabalhar na segunda-feira. Eu não sei se eu vou chegar lá e eu vou receber as minhas contas. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei que o Senhor já está lá. Eu sei que Deus está na segunda, está na terça, está na quarta. E é por isso que Ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, por nada, mas confiem. Confie, entrega, como nós cantamos, e o Salmo 37 diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Quantas vezes o Espírito Santo tem falado isso conosco, irmãos, nesse ano, o ano que passou, o ano que vai vir, ele vai falar, ele vai continuar dizendo: mas a minha vida está de cabeça para o ar, esse ano não foi bom, mas o Senhor está falando: entrega o teu caminho ao Senhor, confia em mim e eu vou fazer. Deus seja louvado, irmãos. Capítulo 1, verso 7. Capítulo 1, verso 7 da segunda carta a Timóteo: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor, e na minha tradução está dizendo: e de equilíbrio. Olha, o Espírito está em letra minúscula, de propósito. Sabe por quê? Porque esse Espírito é o teu Espírito, é o meu Espírito.
O Senhor não te deu o Espírito que está em você, o Espírito que está em mim, Deus nos deu. E o apóstolo Paulo usou essa figura dizendo, Ele não nos deu um espírito de covardia, de covardes, de pessoas que querem passar para o outro ou não assumir as suas responsabilidades. Nós temos que assumir, irmãos, as nossas responsabilidades. Mais para frente ele vai falar que o Senhor nos chamou. Em outros lugares da palavra de Deus, o Senhor Jesus está dizendo, eu escolhi vocês. Não foram vocês que me escolheram. Isso é interessante Deus falar, né? Não foram você não escolheu servir a Deus. O Senhor te tirou lá de Belfor Roxo porque Ele te escolheu. E Ele quis na eternidade que você pertencesse a essa comunidade. E você não tem dúvida disso. O Carlos, quando veio lá de Sorocaba, ainda que não nasceu lá, né, Carlos? Mas viveu um tempo em Sorocaba, tem raízes em Sorocaba, mas o Senhor o escolheu no ventre da mãe dele, para que ele desse fruto. E assim aconteceu com cada um que está aqui hoje. Eu falo do fundo da minha alma, com toda a força do meu espírito. Acredite nesta palavra, o Senhor te escolheu. O Senhor te escolheu e Ele não te deu um espírito de covardia. Ele não te deu um espírito de covardia, mas Ele te deu um espírito de poder. De poder e de amor. E de equilíbrio. Isso é maravilhoso, irmãos. Por isso que a palavra de Deus é inspirada. Por isso que esse homem foi inspirado por Deus. Cada palavra que ele escreveu, medita. Mas medita com teu espírito, para que você possa entender, para que você possa ver o Espírito Santo te falar ao teu coração. De poder. Que poder é esse? É o poder que os homens conhecem? É o poder que os homens, quando nós falamos em poder, todo mundo pensa, esse homem é poderoso, essa mulher é poderosa. Não é esse poder segundo o olhar do homem, segundo o entendimento do homem. É um poder de amar. É um poder que o mesmo apóstolo Paulo escreveu, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas o mesmo apóstolo Paulo, nesse mesmo texto, ele diz, eu aprendi a viver em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar fome e sei o que é ter fartura. Eu sei o que é passar frio, eu sei o que é passar sede. Eu já vivi tudo, todas as coisas dessa vida. É por isso que eu tudo posso naquele que me fortalece. Esse poder de amar, é esse poder que Deus nos dá, o poder de escolher, o poder de saber falar, o poder de influenciar para o bem, não com segundas intenções. E essa palavra amor, irmãos, ela é tão linda, ela é tão profunda, que eu fico meditando como as pessoas falam, né? Por falar. Como nós ouvimos nos filmes, eu te amo, isso e aquilo. Mas quem ama verdadeiramente? Quem ama verdadeiramente? Quem tem maior amor do que este? De dar o seu próprio filho. Quem tem maior amor do que este? E quando o próprio apóstolo Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, não vale de nada. Eu posso dar todos os meus bens aos pobres, posso fazer caridade, eu posso falar em línguas, eu posso frequentar o culto, eu posso estar com a minha família, eu posso fazer tudo, mas se eu não amar verdadeiramente, nada vale. Nada vale, irmãos. E o amor tem uma palavra ligado ou ligada.
a Ele. E essa palavra se chama perdão. O amor, ele é ligadíssimo com o perdão. Elas andam juntas. O amor e o perdão. O próprio Jesus, lá na cruz, olhando para tudo aquilo que estava acontecendo, Ele olha para o seu Pai e diz: Pai, perdoa-lhes. Por que Ele fala perdoa-lhes? Porque Ele já tinha perdoado. É por isso que na oração que Ele nos ensinou, Ele diz: perdoa, Senhor, os nossos pecados, como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido, a quem nos tem magoado, os nossos devedores, não de dinheiro, mas aqueles que nos devem, aqueles que faltam, aliás, com muitas coisas. Perdoar o que você ouviu, perdoar a atitude do teu irmão, das pessoas que muitas vezes fazem, que muitas vezes, vejam só, irmãos, muitas vezes nós ouvimos e nós interpretamos, ou nós decidimos, nós temos, eu vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, eu marquei alguma coisa com a igreja, irmãos, vamos para tal lugar, e o horário é tal, e vamos fazer isso, e vamos fazer aquilo, e de repente eu convido muitas pessoas, e alguém chega para mim antes de acontecer e fala: pastor, eu não vou poder estar com vocês. Falei: poxa, mas a palavra estava com você. Não tem condições, não tem condições. Só estou dando aqui um exemplo. Eu tenho a questão de receber essa palavra de várias formas. Poxa, é um descaso, o que ele não está fazendo força, não tem interesse. Ou eu posso pensar: não, ele tem motivos, ou ela tem motivos para fazer o que ela está fazendo. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque são coisas pequenas. Nós nos magoamos, nós interpretamos, nós queremos adivinhar o que está acontecendo lá dentro da cabeça do nosso irmão, a intenção que ele está. Então o que nós temos que fazer, como a palavra do Senhor diz, em primeiro lugar, perdoe, tudo bem, não tem problema. Eu vou ficar aqui culpando. Olha, quantas pessoas poderiam estar aqui hoje, quantas pessoas não vieram porque quiseram ficar nos seus lares, tinham seus compromissos, e agora eu vou ficar magoado. Eu estou falando enquanto pastor, porque as pessoas não estão aqui, e muitas não estarão amanhã. Não, nós temos que entender a situação de cada um, o momento de cada um. Não adianta eu querer enfiar espiritualidade goela abaixo. Isso não acontece. É o Senhor que faz isso. Não somos nós. Nós temos a nossa vivência com Deus, a nossa maneira de ser com Deus. Não adianta eu querer que o outro entenda, que o outro faça do jeito que eu estou fazendo. Não sou eu que convenço, não somos nós que convencemos, é o Espírito Santo de Deus. A única coisa que nós temos que fazer é interceder, é orar, é pedir pelo nosso irmão. Irmãos, nós dependemos uns dos outros. Quem consegue viver sozinho? Ninguém consegue viver sozinho. Nós precisamos. Algumas pessoas moram sozinhas, mas ela depende de outras pessoas para viver. Ela vai no mercado, tem que ter alguém que atenda. Ela vai trabalhar, tem que ter alguém para levá-la. Ou se ela for de carro, alguém tem que ajudar a instruir o trânsito. Nós dependemos, não é assim que Deus nos fez. Não adianta algumas pessoas acham que são ilhas, que não dependem de ninguém. Nós vamos envelhecer, nós vamos daqui a alguns anos depender mais ainda. Amar verdadeiramente é entender esses pormenores.
Essas coisas pequenas que muitas pessoas elas não entendem e estão perdendo a cada dia. E equilíbrio, eu sempre tenho falado sobre equilíbrio. Todas as oportunidades que eu tenho, vamos entender o que é ser equilibrado em Jesus, em Cristo. Ser equilibrado, ser instruído, ser um verdadeiro homem, uma verdadeira mulher dirigida por Deus. Ter senso, lembra daqueles sensos japoneses? Senso, bom senso, entender as situações. Como eu disse na quinta, tudo que é exagerado é demais. Não me leve a mal o que eu vou dizer aqui, mas eu vejo na internet muitos relacionamentos de internet, sabe? O que é um relacionamento de internet? É aquele que a pessoa coloca foto abraçada com o namorado, com o marido, seja lá quem for, e está tudo bem. Sorriso, frases de amor embaixo, mas quando estão sós, não se entendem, não falam a mesma língua. É comum hoje esse falso eu que as pessoas colocam na internet, nas redes sociais. Quem é que está lá? É o verdadeiro eu? Ou é só alguma coisa, uma figura, uma representação que está ali? Nós temos que entender que esse equilíbrio ele tem que ser diário. Tem que ser diário. É ruim nós falarmos de nós mesmos, né? Mas eu posso falar uma coisa, irmãos, para vocês. Eu sou o mesmo na igreja, na minha casa, no trabalho. Quando eu estiver na tua casa, serei sempre eu. Bom ou ruim, eu não sei, mas eu não mudo. Tenho que melhorar em muitas coisas, mas eu penso que nós temos que ser assim, verdadeiros. Verdadeiros independentemente da situação ou do lugar. Equilíbrio nós temos que buscar em Deus. Ser equilibrados. Saber a hora de falar, a hora de ficar quieto. Irmãos, como pode um casamento dar certo se não tiver um consenso? A palavra do Senhor diz lá em Amós: andarão dois juntos se eles não estiverem em acordo, em comum acordo? Será que pode, cara? Você que fala com os casais, andarão os dois juntos se não houver um acordo? Na quinta-feira aconteceu algo engraçado aqui na igreja. Abigail perdeu a chave do carro. E o Rafael já julgou, né? Foi a Lorena. Tinha alguns sacos ali atrás que a Paulinha ia levar lá para Cristolândia. E a história é longa, né? Mas enfim, a chave do carro da Abigail e do Rafael, ela foi parar dentro de um saco amarrado, lá na casa da Paula. E a Paula contou a história lá, e depois virou meme, né? No WhatsApp, é a tal da chave. A chave da Abigail. Chave abençoada. Mas sabe o que eu percebi de tudo isso? Foi a atitude do Rafael. A atitude do Rafael. Muitos homens iriam ter atitude diferente. O nosso marido, a nossa esposa, o nosso pai, o nosso filho, todas as pessoas, elas merecem respeito. Nós erramos, nós falhamos,
mas elas merecem respeito. Eu estou falando em relação à atitude do Rafael, porque eu não vi, não quero aqui encher a bola dele não, mas eu não vi ele falando um A em relação a Abigail. Ele poderia até estar pensando, mas o que saía da boca é: Abigail é uma bênção. Abigail é uma bênção. Eu falei: Rafael, uma bênção mesmo. Glória a Deus pela Abigail e pela Lorena. Mas é assim, irmãos, como nós perdemos. Imagine se a atitude dele fosse outra. Fechasse a cara, começasse a praguejar, mudasse tudo, e agora você se vira, eu não quero nem saber, você que perdeu, achava que estava com você, mas não, são esses momentos que nós somos provados. Nós somos provados. Você é provado no trânsito, você é provado no teu trabalho, você é provado na tua casa, você é provado com o teu vizinho. O tempo todo o Senhor está olhando para a minha vida, para a tua vida, para ver a atitude que eu vou ter. Eu estou falando em equilíbrio. Para entender isso melhor, é quando você está na tua casa, ou no teu trabalho, seja lá o que for, e vem de repente uma situação em que o inimigo, deixa eu falar uma coisa que você já sabe, mas você precisa relembrar isso. O inimigo das nossas almas, ele sabe o nosso ponto fraco. Eu sei que você já sabe, mas eu sei que você esquece sempre disso. Ele sabe o nosso ponto fraco. Vou dar aqui o exemplo de qualquer homem aqui. A maioria dos homens, o ponto fraco é o trânsito. Eu converso com muitos homens. O ponto fraco é o trânsito. Não suporta ser fechado, não suporta tomar alguma coisa acontecer e não, porque eu vou até o final. Uma vez eu estava com um cunhado indo para a praia, faz muitos anos, e lá no pedágio, descendo para a praia, que é aquele valor exorbitante lá. Irmãos, o cara queria entrar. Eu não sei por quê, mas ele queria entrar na frente dele. E ele foi. O cara estava quase, eu estava do lado. O cara estava quase batendo aqui na porta. Mas ele não deu passagem. Não deu, foi até o final. Várias vezes, eu sei que isso acontece com todo mundo. Várias vezes eu fui afrontado no trânsito, já tomei fechada, já dei fechada, já fiz besteira também. Mas é o nosso ponto fraco. Então tenha essa palavra no teu coração. É você tentado aonde? No meu ponto fraco. Que palavra, que atitude você não gosta da sua esposa, do seu colega? Pode ter certeza que muitas vezes ele vai falar, ele vai agir assim. E é nessa hora que nós temos que engolir. Como diz no popular, engolir seco. Atingir a estatura de varão perfeito. Atingir a estatura de varão perfeito. É você passar por cima de tudo isso. É você saber que o teu esposo está trabalhando, que você tem que confiar nele. Você tem que confiar nele. Não ficar ligando toda hora, de 10 em 10 minutos, onde você está, o que você está fazendo. Não! Você tem que confiar, ele é o meu marido, é o Senhor colocou do meu lado, e eu confio. Eu confio. Se ele estiver fazendo algo errado, pode ter certeza que o Senhor vai cobrar dele. Você não pode fazer nada. Você não pode fazer nada. Quando eu namorava, eu ligava todo dia para a Esther, quando namorava. Mas por que eu desconfiava dela? Não. Eu confiava, senão eu não tinha casado. Eu ligava e aí, falava todo dia a mesma coisa, né? E aí, comeu o quê? Você não tem que falar quando namora, né?
Você comeu hoje arroz, feijão e ovo. E abóbora. Mas eu estou dizendo isso, irmãos, é questão de confiança. Estou falando de relacionamento, de marido e mulher, de namorado. Tudo, em tudo nós precisamos ser equilibrados. Ser equilibrados na comida, na bebida. Em todas as coisas nós temos que procurar isso, porque senão nossa vida será um inferno. Não transforme a sua vida no inferno, independentemente de qual é a tua situação. Eu sei que muitas pessoas estão passando por problemas difíceis, eu sei, mas confia como a palavra do Senhor diz. Entrega. O que é entregar? O que é entregar? Quando você entrega alguma coisa nas mãos de alguém que você confia, você tem que descansar. É assim com Deus, irmãos. Senhor, a minha situação é essa. Eu não tenho o que fazer em relação a essa situação. A única coisa que eu posso fazer é andar nos teus caminhos. É buscar no Senhor sabedoria para agir, para fazer as coisas, para viver. Eu não posso fazer mais nada, o Senhor pode. O Senhor pode. Permaneça na situação que o Senhor tem te falado. Se o Senhor tem falado para você, espera, porque eu te prometi. Espera com paciência. Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e viu a minha situação, e ouviu o meu clamor. Esperei. Que verbo que é esse? Que tempo que está? Esperei. Está no passado. Olha o salmista dando um toque para nós. Ele esperou no passado. E porque ele esperou, porque ele confiou, o Senhor ouviu o seu clamor. Eu sei que quando ele escreveu, ele já estava numa outra situação. Por quê? Porque ele soube esperar. Esperei com paciência no Senhor. Tudo isso, irmãos, o Senhor quer nos ensinar a cada dia. A cada dia o Senhor quer nos ensinar. A cada dia o Senhor quer nos mostrar coisas novas, coisas grandes e firmes que ainda nós não sabemos. Todos os dias. Então, não vamos desanimar. Não vamos desanimar. Não vamos desanimar, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Amém. Que as palmas louvem ao Senhor.